paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um devocional, mais um momento com o Senhor, mais um momento onde aprendemos mais da sua palavra, onde nós podemos nos manter conectados com Deus. E nos manter conectados com Deus é uma tarefa que exige comprometimento diário. Todos os dias eu preciso estar em comunhão com o meu Pai, pois somente por esse contato constante é que eu vou conseguir estabelecer com Ele um relacionamento saudável, profundo, íntimo. Nós cristãos precisamos do nosso devocional. E esse devocional, esse momento é uma forma de nós nutrir nossa vida espiritual e adquirir mais conhecimento relevante, verdadeiro para a nossa vida. Esse é um hábito que traz benefícios imensuráveis para a nossa vida espiritual. O crescimento espiritual vai se dar quando nós buscamos conhecimento, entendimento e nós buscamos mais do Senhor. Ele se dá quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus e quando eu sei os assuntos que Deus quer que eu medite naquele dia. Portanto, meus amados, esses devocionais precisam fazer parte do seu dia a dia, porque assim você se alimentará de conteúdos sólidos, verdadeiros, que vão contribuir para o fortalecimento da sua vida espiritual. Use esse tempo todos os dias para se conectar com Deus, meditar nas palavras que estão sendo estudadas. Busque sempre entender a mensagem que você está acompanhando, faça anotações e peça compreensão e entendimento a Deus, pois Deus nos chamou para um relacionamento profundo, íntimo com Ele, para sermos adoradores, para termos um estilo de vida cristão de adorador. E adorador não é aquele que só adora em sábado e domingo no culto. É todos os dias. Nenhum dia pode ficar fora. Por isso, acompanhe, pois nós estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe essa mensagem, envie para pessoas que você acha que necessitam. Deixe seu like, deixe o seu comentário. Ele é extremamente importante para mim e para todos que acompanham, pois vai edificar as nossas vidas. E hoje vamos meditar sobre Daniel. E nós vamos ver em Daniel 6:10 o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como sempre costumava fazer. Saiu um decreto de que não poderia mais adorar o Deus de Israel, só poderia adorar o rei. Mas Daniel, mesmo sabendo do tratado assinado, ele foi no seu quarto, se pôs de joelhos e orou, como sempre fazia. Daniel era realmente um jovem de um reconhecimento especial. Ele e os seus amigos faziam parte de um grupo seleto que servia perante o rei Nabucodonosor e o rei Dário. Notadamente belo, inteligente, sábio. Esse mesmo Daniel não abria mão dos valores e das verdades do Deus vivo do seu povo. Era a ele que ele se prostrava.
Era diante dele que ele se rendia e de ninguém mais. Vivendo em uma situação onde muitos de nós talvez facilmente perderíamos a cabeça, assim como José, Daniel cresceu mais e mais na intimidade do Senhor, diante dos desafios, conhecendo os seus caminhos e sabendo exatamente o que Deus esperava dele em meio a uma situação completamente adversa. Como ele estava fazendo parte de uma cultura totalmente pagã e vivendo entre pessoas com poder para tirar inclusive a sua vida, se quisessem. Mas o mais impressionante nisso tudo é perceber o relacionamento desse jovem profeta com o Senhor dos seus antepassados. Ele sabia que a verdade da presença do Deus Todo-Poderoso deveria ser experimentada em todas as áreas e níveis da sua vida. Aleluia! Desde a alimentação até o não prostrar-se perante a imagem do rei Nabucodonosor, em todo tempo Daniel foi fiel àquele a quem havia lhe concedido tudo aquilo que ele era. O seu Deus. Foi provavelmente essa noção de que a sua vida devocional era algo prático, uma atitude que vinha do seu coração. Ele sabia que jamais ele podia deixar de se prostrar diante do seu Deus e adorar. E isso levou esse jovem singular, inclusive, a arriscar a sua vida por amor a seu Deus e Pai. Em nenhum momento ele se deixou intimidar por nada que estivesse ao seu redor. Para você entender melhor, leia depois todo o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Leia todo ele com atenção para ver o que aconteceu de fato. E ele não deixou que nada interferisse na sua caminhada espiritual, na sua comunhão íntima com o seu Pai. Ele sabia que Deus era a única e verdadeira autoridade da sua vida. E a ele rendia toda adoração e devoção. Ele sim tinha um estilo de vida de adoração. 3 vezes por dia ele se prostrava em direção ao Deus de Israel, o seu Deus, o seu Pai. Para Daniel, sua vida devocional era realmente uma questão de vida ou morte. Continuar praticando ela poderia levá-lo à morte física, pois estava ameaçado de que se não adorasse ao rei, seria morto. Mas ele sabia de que se ele não tivesse essa prática todos os dias, ele estaria morto espiritualmente. Pois viver para o seu Deus era a única e verdadeira motivação para ele continuar vivendo. E os frutos dessa devoção, desse amor, desse relacionamento com Deus são quase inacreditáveis se nós contarmos. Não foi queimado vivo e não foi comido por leões famintos. São algumas das histórias mais marcantes daqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas o que mais chama atenção é perceber a ousadia, a confiança que esse jovem e seus amigos depositavam no seu Deus, e não importava a situação, a ameaça, o decreto que vinha pela frente, nada importava. Importava adorar ao Senhor, orar, clamar, louvar, adorar e exaltar o nome do
oração de Daniel é bem estruturada. Ela nos ensina muito. Ele começa adorando a Deus, louvando, dizendo quanto ama, exaltando a fidelidade do Senhor em guardar a aliança com o seu povo. Depois temos um momento de contrição, de arrependimento, em que Daniel confessa pecados específicos. Ele não aponta somente o pecado do povo, ele se inclui no pecado também. Ele tem perfeita consciência da justiça de Cristo, de Deus. Ele tem consciência. O Senhor havia avisado o que aconteceria e o povo não obedeceu. E como consequência, o castigo veio. Muitas vezes pecamos por não adorar a Deus de maneira suficiente, profunda, verdadeira. E como consequência, surgem sofrimentos em nossa vida. Preste bem atenção, muitas vezes achamos que somos tão bonzinhos, mas nós ainda temos algumas brechas abertas em nossa vida, que dão legalidade ao inimigo, ao sofrimento, à aflição. Vamos analisar como está a nossa casa. Nós estamos realmente casados como manda a lei dos homens e a lei de Deus? Nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Pai? Do verso 11 ao 13, Daniel reconhece que o povo também deixou de ouvir a voz do Senhor e não havia arrependimento. Seus corações estavam endurecidos e eram ingratos, uma vez que Deus já havia livrado eles várias vezes no passado. E só então, do verso 16 ao 19, ele apresenta o seu pedido. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor. Ele queria que o povo pudesse voltar para a sua terra. A resposta de sua oração vem enquanto ele ainda está orando. O anjo Gabriel aparece para dar a Daniel inteligência e discernimento, pois a resposta vai acontecer através de uma visão. E aqui nós temos a revelação do Messias prometido, chamado de ungido e príncipe. Os versos a seguir trazem as obras do Messias, trazer solução definitiva para o pecado, trazer justiça eterna ao povo e cumprir a profecia e a visão ao seu respeito. A visão se refere então ao nascimento de Jesus, sua morte e sua segunda vinda no dia do triunfo, trazendo destruição para o assolador. Daniel era um homem incrível, um jovem diferenciado, um homem de oração, e viveu as diversas fases da vida debaixo da dependência de Deus. Sua integridade em todos os momentos, com decreto ou sem decreto, permanece inabalável. Em nenhum momento, nós lendo aqui, vemos Daniel negociar as suas crenças, seus valores ou negar a Deus. Ele não se deixou ser pressionado pelos perigos, pelos riscos e tampouco foi seduzido pelas conquistas e prosperidade. Aleluia! Que lição para nós, que exemplo! É interessante eu e você percebermos que ele teve o dom de interpretar sonhos e visões. Mas Daniel não abre mão de estudar a palavra de Deus.
Nós não podemos abrir mão jamais de estudar, aprender, meditar na palavra de Deus. Mesmo sendo um homem ocupado, ele tinha segundo lugar no governo. Ele sempre dispunha de tempo para orar e ler as Escrituras, pois isso para ele era prioridade. Se você afirma que não tem tempo para orar e ler a Bíblia, certamente Deus não é prioridade para você. E quando o anjo vai até Daniel, ele faz questão de deixar claro que está ali porque Deus o ama muito. Por toda essa vida devocional de oração e adoração, Daniel era conhecido no céu. Isso revela sobre o relacionamento que ele tinha com Deus e o tipo de vida que ele levava. Uma vida focada no reino do Senhor e que não buscava os seus próprios interesses. Ele sabia exatamente como pedir. A palavra diz em Tiago 4, 2 e 3, vocês nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Daniel nos dá um grande exemplo de que nossa oração deve ser bíblica, segundo os fundamentos da sua palavra. E uma oração bíblica é uma oração que tem Deus como centro, seja teocêntrica. Não é errado colocar o nosso coração na oração, mas precisamos lembrar que a tendência de nos enganarmos é grande. Por isso, Deus precisa ser o centro, para que não corramos o risco de nossas orações não serem ouvidas. E isso nós vemos claramente que Daniel tem essa preocupação em sua oração. A todo momento ele faz questão de lembrar dos feitos do Senhor, dos grandes milagres que o Senhor fez, das grandes maravilhas que o Senhor já havia feito e de que a sua oração será respondida pelas misericórdias de Deus e não pelas suas próprias mãos. Meus amados, vida devocional é isso. É como Daniel nos ensinou. É um compromisso que começa no nosso coração e que vai ser levado adiante em todas as nossas atitudes. Seja numa pausa durante o dia para falar com Deus, seja no não fazer algo que você seja tentado ou pressionado a fazer, ter um momento em que você se prostra diante do Senhor para dizer o quanto você o ama. Ter uma vida devocional, uma vida num estilo de adoração cristã, é fazer simplesmente tudo, absolutamente tudo por amor e para a glória de Deus, sendo envolvido por essa comunhão com o Pai, nas pequenas e nas grandes experiências do dia a dia. Em tudo dai glórias, em tudo glorifique, em tudo chame Deus para ser o centro. Deus é o centro da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e da nossa vida espiritual, da nossa oração, do nosso devocional. Deus é o centro de tudo o que nós vamos fazer daqui para frente. Meditamos nessa palavra, nesse dia, e eu sei que Deus vai nos abençoar grandemente se fizermos tal qual fez Daniel. Não se render a decretos, a tentações, a prazeres, a coisas
que não agradam a Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.